Pois bem, pessoal, voltamos. Agora nós vamos dar continuidade ao estudo do crime de desacato. Então, agora nós estamos o quê? Em desacato, parte 2, ok? Quando nós estávamos no bloco anterior, desacato, parte 1, nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos o conceito, nós vimos que desacatar é desprestigiar, é humilhar, é desrespeitar o funcionário público. E esse desrespeito, esse desprestígio, ele pode ser realizado por meio de uma ação ou por meio também de uma omissão. É mais raro, mas é possível sim por meio de uma omissão. Nós vimos que o crime de desacato, ele caracteriza assim duas circunstâncias. Quando o particular ofende o funcionário público no exercício das suas funções, no horário de expediente. E também quando o particular, ofende o funcionário público não no exercício das suas funções, mas em razão dela, ou seja, encontra o funcionário público num supermercado e fala: olha, aqui está a incompetência em pessoa. Se tem alguém que bem representa a incompetência do funcionalismo público, essa pessoa está diante de mim aqui no supermercado. Então, veja bem, isso é uma humilhação, isso é um desrespeito, isso é um desprestígio. E essa humilhação, esse desrespeito, esse desprestígio foi realizado no exercício das funções do funcionário? Não foi no dia de folga dele. Mas ainda assim caracteriza o crime de desacato. Por quê? Por quem que pese essa conduta, esse desprestígio, esse desrespeito ser realizado no corredor de um supermercado, esse desprestígio diz respeito ao quê? Ao exercício da função que ele desempenha enquanto funcionário público. Certo? Agora vamos para a classificação do crime de desacato. O crime de desacato, ele é sujeito ativo. Ele pode ser praticado por quem? Pelo particular. Então, o sujeito ativo é o particular. Eis a pergunta que nós fizemos no bloco anterior e ficamos de responder agora para vocês. E o funcionário público pode praticar o crime em tela? Aqui nós temos situações divergentes. A doutrina diverge a esse respeito. Parte da doutrina fala não. Funcionário público não pode praticar o crime de desacato. Por quê? Porque este crime de desacato, 331, está dentro do rol dos crimes praticados por particular. Então, o Código Penal, ele é claro. Crimes praticados por particular contra a administração em geral. Então, não pode ser praticado por funcionário público. Então, tem um primeiro entendimento, falando que não pode. Não pode por quê? Porque este crime está dentro do rol dos crimes praticados por particular. Então, nós excluímos o funcionário público. Há um segundo entendimento que fala que pode. Tá? Só que mesmo dentro desse segundo entendimento, que fala que pode, há uma divergência. Tá? Ou seja, tem parte da doutrina que vai falar o seguinte: pode, o funcionário público pode praticar o desacato, sempre que aquele funcionário que desacata o outro funcionário for hierarquicamente superior ao funcionário público desacatado. Então fala pode, uma segunda corrente fala pode haver o crime de desacato por funcionário público. Desde que o funcionário público que pratique o desacato seja hierarquicamente superior ao funcionário público desacatado. Ok? Aí, tem parte da doutrina que fala pode. Ela fala, eu concordo que o funcionário público pode praticar o crime de desacato, desde que, no momento em que ele pratica este crime de desacato, ele se dispa da qualidade de funcionário público. Essa segunda corrente fala pode. O funcionário público pode praticar o crime de desacato, porque no momento que ele humilha, no momento que ele desprestigia outro funcionário público, ele acaba por se despir, tá, da qualidade de funcionário público e se equipara à situação de um particular.
Tá ok? Então tem esses dois entendimentos. Há quem entenda que pode, desde que o funcionário público que pratica o desacato seja hierarquicamente superior ao funcionário público desacatado. A outra corrente que fala pode, porque no momento em que um funcionário público desacata o outro, aquele funcionário público que pratica o desacato, ele acaba, no momento em que ele pratica o desacato contra o outro funcionário público, ele se despe da condição de funcionário público e equipara-se à situação de um particular. E tem o entendimento que fala que não, que funcionário público não pode praticar crime de desacato. Por quê? Porque é um crime que está no rol dos crimes praticados por particular. Ok, pessoal? Esse é o entendimento da doutrina. Eu me filio a essa terceira situação, terceira corrente, no seguinte sentido. Eu entendo que, em que pese o crime de desacato estar no rol dos crimes praticados por funcionário público, eu entendo que o funcionário público pode praticar o crime de desacato. Porque no momento em que ele desacata o outro, ele não está mais na condição de funcionário público, ele está na condição de um particular. Imagine um oficial de justiça que vai até uma determinada autarquia, né, solicitar a prestação de um serviço a outro funcionário público. E chegando lá, este oficial de justiça, ele não vai se apresentar como oficial de justiça, vai se apresentar como um cidadão comum. Então ele chega lá e fala, olha, mas aqui reina a incompetência, aqui reina a preguiça, aqui reina a desordem. No meu entendimento, ele pratica sim um crime de desacato, porque naquele momento que ele está solicitando um serviço do Estado, ele não está na condição de oficial de justiça, ele está na condição de um particular, ele está na condição de um cidadão comum, normal. Ok, galerinha? Então, nesse sentido, eu entendo sim que cabe o sujeito ativo do crime de desacato, o funcionário público. Porque quando ele assim age, ele age na condição de particular e não de funcionário público. Vamos lá, então. E sujeito passivo? Sujeito passivo é o Estado, é a administração pública. E secundariamente quem? O funcionário público. Então, olha que bacana, olha que bacana. Significa que aqui, nessa situação, nós temos duas vítimas. Nós temos duas vítimas. Quem são as vítimas? Quem são os sujeitos passivos aqui? O Estado e o funcionário público desprestigiado, né? O Estado e o funcionário público desrespeitado. Só que, como nós temos o funcionário público desrespeitado, de maneira o quê? Secundária, de maneira secundária. Por que de maneira secundária? Porque nesses crimes, o crime de desacato, é o objeto jurídico, o bem jurídico tutelado, não é a honra do funcionário público. Não é o prestígio do funcionário público. É a honra do Estado, da administração pública. É o prestígio, na verdade, é o prestígio da administração pública que está sendo tutelado. Tá? É a moralidade da administração pública que está sendo tutelado. E não a honra do funcionário público em particular. Então, em razão disso, que o funcionário público, ele é secundariamente o sujeito passivo. Então, o sujeito passivo principal é quem? É o Estado. Porque quando você desacata um funcionário público, você não está atingindo diretamente o funcionário público. Você está atingindo diretamente o Estado, e não o funcionário público. Mas, lógico, quem ouviu as ofensas, quem recebeu os xingamentos, foi o funcionário público. Então, ele também é sujeito passivo. Mas é um sujeito passivo secundário. Por quê? Porque este crime, ele visa resguardar o prestígio da administração pública e não do funcionário público. Ok? Então, olha só. Secundariamente, em razão do bem principal tutelado ser o prestígio da administração pública
e não a honra do funcionário público. Assim, não há que se falar em concurso formal de crimes, senão eu teria o quê? Eu teria um crime contra a administração pública e um crime contra a pessoa do funcionário público, ok? Então, não funciona dessa maneira, tá? Então, sujeito passivo principal é o Estado. Sujeito passivo secundário é o funcionário público que sofreu essa ofensa. Tá ok? E por que nós falamos que o funcionário público é sujeito passivo secundariamente? Porque o objeto jurídico principal tutelado não é a honra do funcionário público, e sim o prestígio da administração pública. Porque este crime é um crime praticado contra a administração em geral, e não contra o funcionário público, ok? Em que pese o funcionário público ser o receptor de todo xingamento, de toda desonra, de todo desprestígio, de toda a humilhação, tá? Então, vamos lá. Objetos. Agora nós temos objeto jurídico tutelado. Qual que é o bem protegido neste crime? É a moralidade da administração pública. É o prestígio da administração pública diante da sociedade, né? E, secundariamente, o respeito ao funcionário público. Tá? E objeto material, sobre o que recai este crime? Sobre o que recai essa conduta criminosa? Recai sobre o prestígio da administração pública. Então, bem jurídico tutelado é a moralidade da administração pública. É o seu prestígio diante da sociedade. Vocês já imaginaram se todo e qualquer cidadão chegasse em toda e qualquer repartição chutando porta, xingando os funcionários, humilhando o funcionário público, abusando da sua condição de particular, dando tapinha no rosto do funcionário, amassando documentos entregues por funcionário, rasgando certidões entregues por funcionários, seria o caos, né? Então, nós temos o crime de desacato, que visa impedir essas condutas desrespeitosas aos funcionários públicos, visando proteger a moralidade, visando proteger o prestígio da administração pública. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Top de linha. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso super competitivo, um curso que eu tenho absoluta certeza que vai te ajudar nesse concurso aqui do Conselho Regional de Educação Física da 16ª região do Rio Grande do Norte. Acesse nosso site agora, o laconcurso.com.br, porque nós temos esse curso, olha só, um curso para o cargo de auxiliar administrativo, tá? O investimento é de apenas 10 mensalidades de R$ 25,00, 90 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Dá um up aí na sua preparação, tenho certeza, cara. Vai lá, estuda com a gente, eu tenho certeza que essa vaga pode ser sua, só depende de você. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.